TCU aponta perdas de 1,2 bilhões em vacinas vencidas. O Brasil desperdiçou mais de 28 milhões de doses de vacinas que perderam a validade, resultando em um prejuízo de 1,2 bilhões. Os dados são de um acórdão do Tribunal de Contas da União, TCU, aprovado na quarta-feira, dia 18. Nas secretarias municipais de saúde foi constatado um total de 23.668.186 doses vencidas, com prejuízo de 1,1 bilhão. Nas secretarias estaduais foram 2.996.096 doses e perdas de 59,2 milhões. Já no almoxarifado do Ministério da Saúde, em Guarulhos, constam 2.215.000 doses vencidas, correspondendo a perdas financeiras de 55,6 milhões de reais. Segundo o relatório, as causas para as perdas não foram efetivas e individualmente identificadas pelo Ministério da Saúde, que as atribui apenas ao não atingimento da meta vacinal. A única técnica, por outro lado, acertadamente, ao meu ver, ponderou que devem ser decorrentes das múltiplas causas e o exemplo de falta ou atraso de registro de vacinação, não utilização do quantitativo de doses indicadas no frasco, perda da validade das vacinas por positivação de temperatura ou perdas decorrentes de manuseio, inconsistência de registro de vacinação, rejeição do uso pela população de certo tipo de vacina, diz o relator ministro Vital do Rego. Os ministros decidiram por unanimidade determinar ao Ministério da Saúde que apresente em 15 dias planilhas de imunizantes atualizadas referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, com os dados de vacinas contra a Covid distribuídas ou a distribuir aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. A pasta também deve apresentar em 30 dias um plano de ação identificando as medidas a serem adotadas para o monitoramento do processo de distribuição, vacinação e registro de vacinas contra a Covid-19. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre a decisão no TCU. De acordo com o relatório, nas secretarias municipais de saúde, a maioria das perdas concentra-se nos estados de Minas Gerais, 407 municípios, 4.062.119 doses. Na Bahia, 203 municípios, 3.466.098 doses. No Maranhão, 127 municípios, 2.797 doses. 2.797.767 doses. No Ceará, 117 municípios, 2.698.631 doses. E no Rio Grande do Sul, 206 municípios, 2.520.079 doses. Quase 80% das perdas dos municípios foram de imunizantes da Comirnaty Pfizer, 10.734.897 doses, 46,3% das perdas. 644.850.669,09. E da AstraZeneca Fiocruz, 8.072.921 doses, 34% das perdas, e equivale a 202.872.504 reais e 73 centavos. Os quase 20% restantes são da Coronavac Butantan, 4.535.255 doses, 19,2% da ocorrência, que equivale a 255.198.798 reais e 85 centavos. E a Janssen, com 325.035 doses, 1,4% da ocorrência, que equivale a 15.965.709 reais e 20 centavos. Das vacinas vencidas nas secretarias estaduais, 78% desse quantitativo ocorreu no Paraná, segundo de São Paulo com 13% e do Rio de Janeiro de 5,4%. A vacina das AstraZeneca Fiocruz foi o imunizante que mais teve perda por expiração de validade nas secretarias estaduais de saúde, 2.248.865 doses, correspondendo a 97,95% da ocorrência e a 56,5 milhões de reais. Gostou dos números? Eu fiz questão de ler os números todinhos para o pessoal ter uma ideia do que são os valores. Do que são os valores investidos nessas vacinas e que, na verdade, jogados fora.
É muito louco, Márcio, se a gente parar para pensar tanto de dinheiro que é desperdiçado, e a gente percebe na sua fala, na leitura da matéria, por falta de competência. Por falta de competência, porque na maioria das vezes, que nem agora, o TCU exigiu e o Ministério da Saúde vai ter que mostrar um relatório com como que foi feito tudo isso. Então, assim, a gente percebe, quando você começou a ler a matéria, eu até me perguntei se não foi o caso, de repente, da população não aderir a essa vacinação. E o Ministério Público e o Ministério da Saúde precisa estar abarcado. Então, assim, ele precisa de um montante, porque se todo mundo decide se vacinar, não vai faltar todas as doses necessárias. Mas aí eu vi no contexto que isso é uma parte do problema, não é o problema. Você continua a ler e, tipo assim, isso é só metade, porque se a gente for analisar, é muita coisa. É muita coisa. O que aconteceu? Qual foi? Por que isso não saiu? Por que isso não foi distribuído? Ou se foi distribuído, por que não foi feito da maneira correta para que se realmente pudesse imunizar essas pessoas, mas principalmente para que não tivesse tanta perda e tanto desperdício do dinheiro público? Se eu tivesse a possibilidade de fazer os questionamentos, a primeira coisa que eu ia questionar, qual foi a amplitude vacinal? Ou seja, quantos foram vacinados? Tá, e o correspondente que ficou, que foi desperdiçado, ele corresponde a toda essa parcela do que não foram vacinados? Não, ele é muito maior que isso? Opa! Tá errado. Então tá errado. Compraram demais? Compraram errado? O cálculo deve ter sido feito errado. Porque, peraí, porque se eu tenho tudo isso de vacina, como é que foi minha cobertura? Foi 50%? Foi 30%? Nós estamos falando ali de índices altíssimos. Então, isso foi o quê? A população disse, não vou vacinar. E quanto tempo leva essa vacina para vencer? Nós estamos falando aqui da Pfizer. A vacina da Pfizer para a Covid, que é aplicada em 5 doses na semana, ela custa $1.400. Vai para o mercado com esse valor. Se nós formos colocar preço de mercado ali, que o governo compra, acho que um pouco mais em conta, o governo dos Estados Unidos paga 50%, se não me engano, menos de 50%. Quanto foi gasto? Quanto foi perdido? E vacinas que poderiam, se você faz a compra escalonada, realmente, especificamente, você vai ter condições, você não teria gastado tanto. Porque não ia vencer, porque é escalonado. Então a grande pergunta é, quanto você vacinou? Eu vacinei 70% da população. Ok. E essas doses dariam para vacinar quantos agora? 50% da população? Opa! Tá estranho. Você tem 20% a mais. Não, daria para vacinar a população de novo? Opa! O que está acontecendo? Ainda, né? Então, a grande pergunta é, a primeira que eu faria é, quantos brasileiros você vacinou? E é muito engraçado, Márcio, pensando em distribuição, fazendo um paralelo entre distribuição dessa vacina nos estados e a rejeição do povo ou a não ida aos postos da população, os estados, né? Se você Maranhão, Ceará, os estados lá de cima do Norte e Nordeste, Minas Gerais aqui, e aí aqui embaixo só tem o Sul. Só para nas estaduais. Dos estaduais, mas é muito engraçado a gente analisar e ver por quê. Porque será que é possível esses lugares terem rejeitado tantas? É muito estranho. É realmente aquela coisa que você falou lá atrás, numa outra matéria, em relação à organização do sistema. Que realmente a gente percebe que a gente joga no escuro o tempo inteiro, que os nossos grandes nomes que estão lá tomando conta desses ministérios ou dessas instituições, realmente eles jogam a Deus dará e jogam pela sorte, vamos comprar demais, a gente sabe o que vai por trás de tudo isso, porque quando se compra demais, paga-se mais, e aí por que paga-se mais se você não vai usar tudo aquilo? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, acho que tem que ser muito bem analisado. Só para a gente voltar no dado, André, nas secretarias municipais de saúde, o prejuízo com as doses vencidas é de 1,1 bilhão de reais. Nas secretarias estaduais, são 2.996.000 doses e as perdas de 59,2 milhões de reais. No almoxarifado do Ministério da Saúde, são 2.215.000 doses, que equivale a 55,6 milhões de reais. Então, para se ter uma ideia, o que se tem de prejuízo nas secretarias municipais é a maioria. É incomparável, é a maioria. O prejuízo foi de 1,2 bilhões. Só nas secretarias municipais foi 1,1 bilhão. Então, o que se perdeu no estado também não é para perder dinheiro, de forma alguma, mas os municípios
Perderam muito mais. Muito desperdício da vacina. É muito desperdício da vacina. Ou vai se saber, né? Na verdade, a gente tem que acompanhar isso para ver se eles vão responder ao TCU, o que vai dar essa situação, porque realmente é muito dinheiro jogado no lixo e a gente vê o Brasil nessa situação que se encontra, né? Vamos lá. Então vamos analisar isso de perto. Os números vão falar, né? Acho que os números vão poder falar mais.